boa noite, sejam bem-vindos a mais um TV Com Debate, sendo transmitido ao vivo pelo canal 11 da NET para a cidade de Santos. E claro, você também que está na internet nos assiste pelo www.tvcomsantos.com. Você já pode ligar aqui para a nossa produção e participar do programa pelo telefone 2138-4677, 2138-4677. E você que reside, está passeando aí nos municípios de São Vicente e Praia Grande, também pode acompanhar a programação da TV Com, ou no canal 11, sinal digital, ou no canal 18, no sistema analógico. E nesta noite de quinta-feira, dia 3 de outubro de 2013, temos aqui a Graça. Faz tempo que ele não vem aqui, pelo menos eu apresentando o programa, o nosso amigo, nosso convidado, o comentarista, o dentista João Domingos Neto. João, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. É um grande prazer tê-lo aqui de novo. Boa noite, Emanuel. Boa noite, Nelson Rodrigues. Boa noite, senhores telespectadores. É uma satisfação poder estar participando mais uma vez do TV Com Debate. Com você já fazia mesmo algum tempo que nós não participávamos, né? E quero desde já agradecer a produção pelo convite e estamos à disposição. E dividindo essa bancada tão democrática, o João já anunciou aqui, temos aqui também a presença do nosso amigo, comentarista, convidado, ambientalista Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, boa noite, muito obrigado pela sua participação, é sempre um grande prazer tê-lo aqui. Manuel, mais uma vez um grande prazer estar fazendo um programa junto com você, como sempre fazemos grandes programas aqui, né? E também é um grande prazer estar dividindo a bancada com o João Domingos Neto, que já é um amigo de longa data, e mais uma vez a gente vai poder estar aqui discorrendo sobre os problemas da nossa região e do nosso país. E hoje, né? Hoje não, essa semana nós podemos discutir em várias instâncias. Nós temos problemas de âmbito federal, estadual, municipal, mas, João, está acontecendo agora, né, o julgamento, né, da questão aí do partido, né, do novo partido que a Marina Silva está querendo, né, constituir. Né, foi rejeitado algumas assinaturas por alguns cartórios, ela não conseguiu o número máximo e sábado, dia 5, termina não só o prazo para os novos partidos, como também para a filiação de novos candidatos. Você já está sabendo de alguma coisa, João, em relação a essa votação que nós estamos tendo hoje? O julgamento, né, na votação. O julgamento começou agora. Agora, 19 horas. 19 horas. O TSE está se reunindo para fazer o julgamento, para ver se aprova ou não o rede de sustentabilidade da Marina Silva. Mas a respeito dessa reunião do tribunal, houve a manifestação de dois ministros do tribunal, o ex-ministro Nelson Jobim e o Aires Brito, que se manifestaram favoravelmente à criação. Principalmente o Nelson Jobim, eu vi as palavras dele, dizia que podia perfeitamente ser aceita a aprovação do partido e que fossem supridas as obrigações que eles têm que corrigir, que fosse suprida dando um determinado tempo para que eles pudessem resolver, que não seria justo que eles não tivessem a permissão para participar da próxima eleição. Agora, uma coisa que não está bem clara é que os outros dois partidos, um deles teve uma série de problemas, uma série de irregularidades e foi aprovado. O do Paulinho da Força, o Solidariedade. E o outro partido, o PROS, é um partido que cobra mandado. A gente percebe que aquilo foi aprovado e tudo mais, mas dá para perceber que é um partido que foi criado como um braço do governo. Agora, uma coisa que é preocupante é que o partido da Marina apresentou um número bastante superior às necessidades, às obrigatoriedades da legislação
E essas fichas que não foram aceitas, não é que não foram aceitas. 95 mil. Não deixaram, não aprovaram dentro daquele prazo que a legislação prevê. E essas fichas, por uma coincidência dessas da natureza, são fichas de filiação na região do ABC. Por que será, hein? Por que será, hein? Algo a ser pensado. Será que tem a mãozinha de 4 dedos lá? Será que tem? Muito possível. Algo que tem que ser levantado, é algo que tem que ser verificado. Porque todo cartório eleitoral, ele tem obrigatoriamente o prazo de 15 dias para dizer se aceita ou não uma filiação partidária. Eles deixaram passar o prazo. O problema é deles. O problema, isso aí é um fato que precisa realmente ser levantado e apurado, porque então eles não deram aprovação ou não dentro daquele prazo e aí desconsideraram essas 95 mil fichas. Então, eu acho que isso aí, como disse o ex-ministro Nelson Jobim, eu acho que tem que se aprovar sim o partido e depois vamos fazer um levantamento de tudo isso. Se tiver irregular mesmo, aí cancela o partido. Sim. Né? O partido deixaria de existir. Mas se tiver tudo regular, aí então legitima mais ainda a formação desse partido. Não, agora, desculpa. Só complementando, eu acho que seria bom para a democracia, seria muito bom na próxima eleição, se realmente houvesse a participação da Marina. Venha ela ganhar ou não ganhar e tudo mais, eu acho que se nós estamos dentro de uma democracia, a coisa tem que ser feita da forma mais democrática e não usando desses subterfúgios que a gente vê claramente que estão sendo usados para eliminar alguém que incomoda ao poder maior. Que está em segundo lugar na intenção de voto nas pesquisas, né? Pode ser que não venha a ganhar, como pode ser que venha a ganhar e tudo mais. A eleição é uma caixinha de surpresa, mas esses casuísmos aí não ficam bem numa democracia, viu? É um negócio que pega a mão. Nelson, aí eu vou te colocar 3 questões. Uma questão da Marina, né? A questão aí da criação ou não do partido. A outra, eu escutei hoje numa rádio que, se não fosse criado o partido, ela estaria com conversa com o PPS. Não sei até que verdade tem nisso. E uma terceira questão, que depois eu vou passar para o João também. Muitas pessoas na nossa cidade estranharam a mudança de partido do ex-prefeito Papo, que foi para o PSDB, que até onde tudo indica ele será candidato a deputado. Né? Como é que você vê essas 3 questões, indo desde o federal até aqui a nossa região? Eu só queria dar uma continuidade às colocações que o João fez anteriormente, até do ponto de vista conceitual, né? Que existem muitas pessoas no Brasil que acreditam que a quantidade de partidos no país é exagerada, né? Que nós devíamos ter um número menor de partidos que tivessem uma representação maior da população e não essa porta aberta aí para se criar partido à torta e à direito. Por outro lado, a gente precisa ter definições claras daquilo que a gente quer enquanto sociedade, né? Regras claras, né? Se nós queremos uma democracia, do ponto de vista da democracia, nós temos que deixar claro que a formação de partidos deve estar aberta, desde que aqueles que queiram formar atendam à legislação vigente no país, né? E aí podemos ter o maior número de partidos que for possível a democracia nossa contemplar, né? Agora, a gente verifica que muitos partidos que, entre aspas, ao longo da história do Brasil eram partidos ideológicos, né? Sempre se colocaram como partidos ideológicos,
também não atenderam ao longo desse tempo a representatividade da população, né? Se fosse dessa forma, partidos pequenos, ideológicos, como por exemplo o PCdoB, né, estaria governando o Brasil o tempo todo, né, se ele tivesse essa representação da população. E outros partidos da mesma forma, né? Então, a gente vê uma desvinculação da visão ideológica do brasileiro sobre a questão partidária, quer dizer, os partidos de uma maneira geral. E agora nós vamos ter 33 partidos, né? Se o dela for criado, são 33. 33. Eu acredito pessoalmente que o dela deva ser criado, né, conforme até as colocações do João, e depois verifica-se há algo errado, que não atendeu a legislação, mas ela deve ter a oportunidade, porque a Marina já provou para a sociedade brasileira que tem propostas para o país. Então, eu acho que tem que também ter o direito a desenvolvê-las. Então, nós temos essa situação no país que não está clara, né? Do meu ponto de vista, eu reafirmo, nós devemos manter essa condição de abertura a todos os partidos, mas a população brasileira, ela precisa participar mais, né, da vida política do país. Porque essa diminuição de partidos, porque eu digo isso, Manuel e João, porque a gente ouve falar, graças a Deus não tive essa experiência pessoal, de partidos que pertencem a grupos familiares, né? E outros partidos que são partidos que vivem negociando no processo. Esse PROS aí é familiar. No processo eleitoral, né? Então, a gente não sabe a que ponto, qual é a qualidade, se isso acontece, se não acontece, porque se você não vive a situação, você não tem como afirmar isso. Mas é a corrente solta pelos bastidores da política nacional de que existe isso. Então, qual é a única maneira que você tem, se você mantém a legislação aberta para que todos possam viabilizar suas legendas, né, outros partidos possam existir, e os Estados Unidos da América e outros países existem inúmeros partidos. Só que a representação dos partidos não é suficiente para ter um caráter nacional, né? Okay. Então, no Brasil, da mesma forma, se a população participar mais da vida política do país, e é necessário, porque todos nós somos seres políticos e temos que ter esse mecanismo, né, entre a sociedade e o poder, é o partido, que é o caminho para você desenvolver as suas ideias e participar, essa diminuição, ela por si só ocorre através do processo eleitoral. As pessoas deixando de votar em determinados partidos, e aí sim, eu acho que tinha que ter uma cláusula de barreira, né, uma regra que determinasse essa condição. Em princípio, podem ter quantos partidos quiserem, né? Mas a sociedade, votando ou não votando, criaria a condição dentro da legislação de uma cláusula que diga, olha, até um percentual tal, X, né, esse partido deixa de existir porque a população não viabiliza, e um processo seletivo, não coloca todas as fichas, o seu entendimento de que aquela legenda representa as suas ideias, né? Então, dessa forma, a gente tem um mecanismo que tanto dá condições de novos partidos existirem, quanto eliminar partidos que a sociedade acha que não representa. Ótimo. Então, acho que seria a primeira questão essa, né? Em relação à Marina e o PPS, que aí talvez, como você colocou, seria um plano B da Marina, né? Eu espero que isso não aconteça, porque a Marina, ela está trazendo uma proposta que é o Rede de Sustentabilidade, mas pela legislação tem que ser Partido Rede de Sustentabilidade, porque não foi retirada da legislação a denominação partido, que é obrigatória, né? Então aí já vejo que é um uso não muito mais adequado de acordo com a legislação. Eu acho que eu acredito que esse partido hoje será viabilizado e que ela vai ter condição de viabilizar, porque senão ela já teria entrado anteriormente no PPS ou em qualquer outro partido, né? Depois ela já deu declarações também dizendo que se ela não conseguir viabilizar o partido, ela não vai para outro. Então significa que ela não se sente ideologicamente adequados os partidos que existem para ela, né? Então eu acredito que isso que vai ocorrer. Em relação ao Papa, eu acho que já existia para um percentual grande da população esse sentimento de que o Papa migraria para o PSDB, né? Porque quando o Papa, após a eleição, foi para um cargo no governo do Estado de São Paulo, me parece lógico que ele, nesse cargo, estaria mais próximo do PSDB, quer dizer, o namoro político se acentuaria, né? E que ele acabaria
migrando para o PSDB. Ele tem até um perfil bem próximo ao PSDB, né? E aí aqui a Maricida Pão da Praia, minha mãe, um grande beijo. Acho que você já respondeu, Nelson, que a pergunta dela chegou agora que você estava falando. Fala assim, 99%, acho que dos partidos tem que ser abolido da Constituição de uma forma geral, né? Tem que só deixar 1% deles para acabar com esse vai e vem, né? E está perguntando o que você acha disso. Você já fez aí já elaborou antes de te perguntar, você já acabou. De qualquer forma, obrigado pela pergunta que ela fez. É isso aí, mãe. Obrigado, um grande beijo. Domingos, como é que você vê a questão do Papa e o PPS até aqui para a nossa região, ele sendo candidato aí a deputado? Questão do PPS... Não, desculpa, do Papa e o PSDB. Do Papa e o PSDB? Desculpa. Já foi bem dito aí pelo Nelson. Ele, logo depois que saiu daqui da prefeitura, ele foi ocupar um cargo na Sabesp. Sim. Um cargo de diretoria, se não me falha. Então isso aí já era meio caminho. E mesmo na época em que ele estava como prefeito aqui em Santos, várias vezes ouviu-se falar que ele iria para São Paulo e que iria para o PSDB e que iria ser candidato a deputado. A princípio seria deputado federal, agora a gente escuta falar que é deputado estadual. Né? Agora, eu só não sei se depois daquela campanha que ele fez, onde ele não conseguiu, depois de 8 anos como prefeito, eleger seu sucessor, se ele tem, dentro da população de Santos, um índice que o leve a ter uma votação expressiva para se eleger como deputado. Não sei. Agora, ele saiu de uma forma muito negativa daqui da Prefeitura de Santos. Agora vamos ver. Ele nunca enfrentou por si só uma eleição, né? Porque ele na primeira eleição ele foi conduzido pelo Beto Mansur, quando ele se elegeu. Na reeleição, ele praticamente não teve uma disputa, né? Vamos ver agora. Agora ele vai enfrentar realmente o voto popular. Aí é que nós vamos poder ver o poder político dele. Nelson, terça-feira nós estávamos aqui até com o vice-prefeito, e segunda-feira, por etapas, né? Segunda-feira saíram os dados do governo a respeito do PIB, da inflação e um grande déficit nas contas públicas. Então significa que prefeitura, estado e federação está gastando mais do que está arrecadando, né? Foram 430 milhões de déficit. Eles estavam pensando num superávit de R$1 bilhão. Então a diferença é muito grande. E conversando aqui com o vice-prefeito, ele falou que Santos estaria na mesma linha de toda a questão das contas públicas, que estaria gastando mais do que estaria arrecadando. E nós vimos em São Paulo que vai ter um grande aumento no IPTU. Alguns locais pode chegar até 40% de aumento para os imóveis comerciais e 30% para os residenciais. E eles estão alegando o déficit, estão alegando que por causa do congelamento das passagens de ônibus, eles vão ter que tirar da população de uma outra forma. E eles acharam então o IPTU como uma forma ideal. Você acha que isso pode se refletir aqui na nossa cidade e a prefeitura ter que fazer algum aumento de imposto para nós, cidadãos? Ou seja por causa da questão da passagem, ou seja por causa da questão do próprio déficit orçamentário?
Olha, mano, essa pergunta demandaria Pergunta para o Olival, né? meia hora de conversa, mas eu diria, eu começaria pela questão nacional, linkada a essa, que a expectativa do PIB do governo federal, Pibinho. né, que era de 4, 5%, e nós estamos entre 2,5% e 2,8% é a perspectiva no ano de 2013. Então está muito abaixo daquilo que o governo tinha como expectativa, né? Embora o Mantega e outros estejam falando, não tentando não piorar a situação com colocações otimistas para a população e para a economia, mas isso não é verdade, porque baixado toda aquela questão do oferecimento do IPI na linha branca, automóveis, etc. e tal, ninguém vai comprar 10 geladeiras, 10 fogões, né, 30 carros. Então chega uma hora que isso chega num denominador que anteriormente a esse incentivo estava, né, começa a ter uma equalização sobre as vendas e a indústria, essa relação. Você veja que mesmo com o aumento da taxa de emprego, nós ainda temos mais de 1 milhão de brasileiros desempregados no país, né? Mesmo com o aumento da taxa de emprego. Só que os investimentos não estão no mesmo nível, né? Muito investimento externo hoje não está nos mesmos padrões que existiam há 4, 5 anos atrás, né? Até por uma questão da conjuntura, a questão do dólar, enfim, aumento do petróleo, né? Problema de guerra no exterior, que tá, né? Então, tudo isso é uma expectativa que a nível internacional é um jogo, né, de mercado internacional. Então, eu acho que o país não está crescendo, né? Nós estamos tendo grandes dificuldades. A Petrobras está com dificuldades que na televisão está fazendo propaganda em cima de propaganda para não inviabilizar, né, mais ainda do que já está, porque nós continuamos importando petróleo, não estamos tendo condição de investimento para aumentar a estrutura de refino desse petróleo no país, está faltando dinheiro para isso, né? Então, se vem uma medida dessa em São Paulo ou em Santos, eu acho que o prefeito não faria isso, eu não acredito nessa possibilidade, a não ser que a gente queira expulsar todos os santistas da cidade, né? Isso aqui vira uma cidade fantasma, que já nos patamares que estão, é uma cidade cara, né? Embora estejamos aí com o 6º IDH, só que em contrapartida está muito difícil ainda. E eu tive aqui nessa bancada, na semana anterior, discutindo esse assunto, e um representante que tem da área de engenharia aqui, o Barroso, que esteve aqui fazendo o programa, declarou que realmente as grandes construtoras já estão deixando a cidade de Santos, né? Porque é muito difícil você manter um edifício de 30, 40 andares, né, se as pessoas não estão comprando as unidades. E você tem que sustentar aquele edifício. Então, essa bolha aqui nessa bancada, há 2, 3 anos atrás, a gente cansou de falar que essa bolha ia furar, né, que isso um dia ia acabar, que não bastava ficar dizendo que o pré-sal ia salvar o país, que não era bem assim essa história. Então, eu não acredito que o aumento de IPTU vai a esses patamares, até porque existe uma perspectiva de aumento aí para 2 bilhões do orçamento da cidade de Santos. Então, não vejo motivo nenhum para você ainda elevar mais ainda o IPTU, inviabilizando a vida das pessoas. Não, e depois tem um detalhe, né? Você vê, hoje o orçamento do município chega a quase 2 bilhões, né? 1 bilhão, 800 e tal. O ano que vem deverá ser mais de 2 bilhões. Será que com 2 bilhões não se consegue manter a máquina pública e as obras do município? Vai ter déficit? Eu não acredito. Até porque é uma cidade pronta, né? Lógico, e depois não é. É manutenção. As obras é manutenção. E depois tem uma outra coisa. As obras que são feitas aqui é dinheiro do governo do estado, é dinheiro do governo federal. As obras habitacionais são CDHU, o Minha Casa Minha Vida, do governo federal, tudo mais. Quer dizer, o governo municipal, ele não investe nada em
em obra a ser executada aqui na cidade. É tudo dinheiro de idade, é tudo dinheiro do governo federal, são emendas de deputados, quer dizer, é tudo dinheiro que vem para cá. 2 bilhões dá para administrar muito bem, sem déficit qualquer que seja na nossa cidade. Seria até muito importante, interessante, que o Orival fosse convidado pela produção para que ele viesse aqui e fizesse uma explanação, para que não fique pairando dúvidas, certo? Se é que houve nessa apresentação aí do nosso vice-prefeito, se ele deixou margem a que houvesse alguma dúvida dos telespectadores, seria muito importante que o Orival estivesse aqui para que expusesse exatamente a situação em que o município se encontra e os gastos que estão sendo feitos. Porque a gente não vê na cidade, até vinha vindo agora pela Bernardino de Campos, provavelmente seja o caminho de vocês também para vir para cá, para a TV. A Bernardino de Campos está toda arrebentada, toda esburacada. Quer dizer, a cidade está com... Não se vê um gasto do município nesse sentido de manutenção, de pavimentação e tudo mais. A gente não vê nada de obras que impliquem em gasto do município. Sim. Então, não sei. Eu até acharia, viu, João, Manuel e telespectador, que a gente, como estamos em 2013, e o prefeito ele Paulo recebeu... Está trabalhando com o orçamento que foi feito do prefeito 2012, anterior. Então tem um desconto nesse sentido, porque ele está apertado dentro de um orçamento que foi entregue a ele, né, para administrar a cidade. Evidentemente que em 2014 essa situação muda de figura porque eles estão trabalhando em cima de uma outra perspectiva. E aí sim a gente vai ter uma clareza maior daquilo que está se fazendo a partir do orçamento projetado pela atual equipe do governo. Mas mesmo assim, aí Nelson, tudo bem. Agora, 1 bilhão e 800, o que não está 100% claro para mim, principalmente, é saber dos administradores, do prefeito e dos secretários, em relação àquilo que foi deixado, né, do governo anterior para esse, quais os buracos, qual é a dívida real que foi deixada por secretaria, né, para a gente ter uma visão detalhada da situação que foi deixada, né, até para a gente não poder acusar ou falar qualquer coisa indevidamente. Mas sim, olha, do governo Papa para o governo atual foi deixada essa situação. Então nós teremos que no orçamento do ano que vem cobrir tais problemas ocorridos. Lógico, tudo isso evidentemente vem através de uma documentação que explicite essa condição, né? E aí sim a gente vai saber aquilo que o atual prefeito vai ter que cobrir dos buracos deixados pelo prefeito anterior e aquilo que ele tem para projetar para a cidade de Santos nesse ano vindouro. É a transparência, né, que a gente espera do poder público, né? Não, eu digo isso até para isentar o atual prefeito, né, de qualquer tipo de crítica indevida. Claro. Né? E que é para a população ter uma clareza, uma transparência para continuar acreditando no trabalho do prefeito, né? Porque todos nós queremos sempre o melhor para a cidade. Né? Sem dúvida. Bem, nós temos que fazer um pequeno break. Tem mais participações aqui dos telespectadores. Na volta, nós começamos com vocês. Fique aí. Um minutinho, nós já voltamos. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento CVC, tudo por uma boa viagem. Forma Plus, por uma vida incomparável. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês. No Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente.
Oficina Frota Vento. Conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Agradecendo a você a audiência, convido-os a sempre prestigiar e continuar assistindo o programa Estrela Guia na TV, que vai ao ar todas as terças-feiras às 20 horas, com reprise sábado às 14 horas, nos municípios de Santos, São Vicente e Praia Grande. O programa Estrela Guia na TV procura, diversificando os assuntos, levar você momentos de entretenimento, lazer e uma boa informação. Quer saber mais sobre mercado de trabalho e gestão de pessoas e desenvolvimento? Então assista o programa Talentos em Foco. Toda quinta-feira às 9 da noite, programa inédito. E às terças-feiras a reprise, às 4 horas da tarde. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o TV Com Debate e nessa noite de quinta-feira, dia 3 de outubro de 2013, temos aqui a presença do João Domingos Neto e também do Nelson Rodrigues. E agora, voltando, claro, do nosso break, como prometido, vamos diretamente à participação dos nossos telespectadores. O Durval Capifilho. Durval, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Para o João, realmente a colocação do João em relação à Marina foi boa, parabéns. Uma das causas que mais salienta o PT negativamente foi o fato da Marina ser escolhida como membro da delegação do Brasil e eles desconhecerem isso. Ela realmente é mulher de peso e que merece estar lá. Então, Durval aí falando sobre a sua colocação, excelente em relação à Marina, João. Um abraço para o Durval, colega nosso de profissão, amigo. Obrigado pela sua consideração. E realmente, você tem toda a razão. Esperamos que a Marina consiga aí sucesso na sua empreitada. Vamos lá, Nelson. Não, faço as palavras do João, as minhas palavras, apesar que eu vou fazer uma pequena consideração a isso. Ainda estava... E até vou aproveitar e mandar um grande abraço. Estou sentindo falta, né, do Filete. Do Filete não mandou nada ainda. Fez uma pergunta aqui pra gente. Um grande abraço. Olha lá, a produção já falou que tá lá a pergunta. Eu encontrei com o Filete nesse último final de semana no shopping. Fomos tomar um café, conversamos com muita gente durante o shopping, a nossa caminhada pelo shopping. Então foi ótimo. E conversávamos sobre essa questão da Marina também, viu, Manuel, João, telespectador. Mas a Marina, apesar de toda essa consideração positiva em torno dela, por quê? Porque ela tem uma ligação forte com a questão ambiental, né? E a questão ambiental sempre foi uma questão, até porque eu estou ligada a essa área há quase 30 anos, sempre foi uma questão que trouxe um dado positivo nas teses ambientais diante do desenvolvimento do país, né? Nesse paralelo.
Mas uma das coisas que teve um viés um pouco negativo, porque tudo tem 2 ou 3 ou vários lados numa questão. Trouxe um viés um pouco negativo em relação à nossa querida Marina, quando ela externalizou suas opiniões religiosas dentro de um campo político, né? Ela, nacionalmente, ela fez uma série de declarações que repercutiu aí pelo país afora, e eu acho que essa não seria uma atitude legal, porque eu penso da seguinte forma: eu acho que religião, cada um tem a sua, devemos respeitar todas as religiões, mas é uma prática pessoal e tal. E se misturar religião com política, não dá certo. E pior, política partidária, eu acho que é um viés que a Marina não deveria entrar, porque isso vai prejudicá-la. É que a Terezinha do Gonzaga, Terezinha, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Eu acho que o Papa é livre para ir para qual partido ele quiser. Então a Terezinha falou, acho que nós não falamos em nenhum momento, né? Concordamos com isso. Claro, concordamos, claro. Qualquer político pode ir para qualquer partido. Mas Terezinha, obrigado pela sua participação. O João Renato da Vila Matias, para você, Nelson. Você ainda duvida que eles querem expulsar todo mundo da cidade? Os empresários que estão aqui são aves de rapina, que só estão interessados em obter lucro. O João Renato aí da Vila Matias, um grande abraço, obrigado pela sua participação. João Renato, obrigado pela sua colocação, mas eu acho que a gente nunca deve generalizar, pelo menos esse é o meu princípio. Existem empresários que, evidentemente, nós estamos num sistema capitalista, o lucro faz parte do nosso sistema, existem alguns empresários que têm uma visão social, e aqui mesmo nessa bancada eu me referi hoje sobre um empresário que esteve aqui a semana passada, que eu fiz um programa com ele, que é o Barroso, que eu aproveito e mando um grande abraço para ele. E ele tem uma grande visão social, e muitos têm visão social, né? E eu não acho que todos estão na mesma panela, no mesmo barco. E o Filete, falou do Filete. Filete, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Estou vendo o programa na clínica e coloquei na TV da sala de espera. O prefeito de São Paulo quer aumentar o IPTU, assim como outros prefeitos. Está na hora de diminuir o gasto público, pois muitas prefeituras têm excesso de funcionários de confiança. Uns que trabalham muito e outros que não trabalham. E isso prejudica a máquina e a população que paga seus impostos. João, aí o Filete falou que tem que reduzir aí os funcionários de confiança, os cargos de confiança. Você já viu o governo do PT diminuir o número de funcionários, de apaniguados? Você já viu algum governo do PT que faça isso? Não vai fazer. Pelo contrário, eles vão colocar mais gente. Vão cada vez mais encher a máquina e não vão cortar os gastos públicos. Quem vai acabar pagando essa dívida aí é a população mesmo, que eles vão aumentar o IPTU e do couro vai sair a correia. Não tenha dúvida. Eu nunca vi até hoje, desde que o PT existe, um lugar onde eles estivessem governando que não houvessem os gafanhotos. Eles enchem de gafanhoto de tudo quanto é lado do país. Entendeu? Está cheio. Vão conseguir diminuir os gastos públicos assim? Não vão, eles vão aumentar cada vez mais. É só a gente ver o que acontece lá em Brasília, no governo federal. O país precisando a todo custo diminuir os gastos públicos para que possa melhorar a nossa receita, eles não querem saber, pelo contrário, cada vez eles estão aumentando mais as despesas, aumentando e nós estamos cada vez mais endividados, entendeu? Então não tem jeito. Nelson. Não, realmente, o Filete, sem dúvida. Se começar por Brasília, a gente tem lá o exemplo com 39 ministérios, né? Não dá para você pensar em economizar. Veja bem, o governo federal perdoa dívidas de outros países, o governo federal contrata profissionais de outros países, a quantidade de funcionários que o governo federal assumiu nesses 39 ministérios é imenso. Então, realmente, eu não acredito que o governo federal, a essa altura do campeonato, vá fazer uma campanha nacional para a diminuição dos gastos públicos, porque seria
um contrassenso, já que quem está gastando muito não pode fazer uma campanha dizendo para os outros gastar menos, né? Agora, sem dúvida, acho que essa questão do gasto público tem que ser racionalizado, existe legislação, né? Existe a lei de responsabilidade fiscal. Eu não sei, existe aí sempre eu falo nisso, né? Uma situação cultural que às vezes tem um velho ditado que diz assim: quem nunca comeu melado, quando come se lambuza, né? Então eu fico preocupado com isso, porque às vezes você tem um grupo político que assume uma gestão pública, seja municipal, estadual, federal, e aí acha que o cofre pertence àquele partido ou àquele grupo. E nem ao partido, porque às vezes é um grupo do partido, não todos os grupos do partido, né? Então eles acham que aqui podem fazer o que quiserem. Já passam por cima da Constituição do Brasil com a maior cara de pau. Já passam, e eu tenho como provar isso, né? Quer dizer, um país em que não se respeita a Constituição, você não pode querer que seja uma coisa séria, né? Porque não é possível, se você tem uma legislação, ela é boa ou é ruim, você tem que cumprir essa legislação. Se ela for ruim, vamos movimentar a sociedade para alterá-la, né? De acordo com a vontade popular. Mas isso que acontece no nosso país. Isso aí. E o Cosme Santos, da Areia Branca. Cosme, um grande abraço. Obrigado pela sua participação. Ele coloca 3 questões aqui. Vamos lá. Essa questão sobre a dívida deixada pela administração anterior já foi feita ao prefeito em outros programas. Mas ele, muito ético, não quis dizer nada sobre o assunto. Uma outra questão, ele fala que é lamentável o que aconteceu com o nobre fotógrafo de A Tribuna. E a terceira, ele fala aqui: cadê as leis brasileiras feitas pelos nobres senadores e deputados sobre esses casos de família? Aonde estão os direitos humanos? João, aqui o Cosme com 3 questões aqui que ele coloca sobre a administração, sobre as leis e também sobre o que aconteceu com o fotógrafo da Tribuna. Com a dívida eu acho que nós já dissecamos bem esse assunto da dívida. O governo, seja ele municipal, estadual, federal, eles andam gastando mais do que a receita, então acaba se endividando mesmo, não tem dúvida. Em relação a esse fotógrafo que morreu da Tribuna, que sim, com certeza ele deve estar morto, né? Ao que tudo indica, eles já estão nas investigações, já sabem quem foi e tudo mais. Isso é lamentável, isso que aconteceu. Mas a gente percebe, pelo que tem conhecimento através da mídia, que ele acho que se deixou envolver por esses bandidos aí, né? Que estavam... pessoas com quem ele tinha ligação. Sim, sim. Quer dizer, acabou se deixando envolver e acabou acontecendo dele ter sido morto. Isso aí, com certeza, ele foi morto por aquelas pessoas com quem ele conversou e andou, convivia e tudo mais. Então, acho que nas próximas horas eles devem estar prendendo quem cometeu esse homicídio, né? Eles dizem que foi latrocínio. Mas eu tenho a impressão que a coisa está caminhando mesmo para um homicídio, né? Agora, a gente tem visto tanto caso de família, você vê hoje mais um caso. Quer dizer, é uma constância. Saí de casa, estavam anunciando mais um outro caso de família dizimada. Sabe, a gente vive num momento de violência tão grande, que os pais de família, eu acho que estão sofrendo uma pressão tão violenta com a dificuldade que as pessoas têm em trabalhar, conseguir sobreviver, os impostos que tem que pagar. O sujeito vai trabalhar, demora às vezes 2, 3 horas para chegar no trabalho, porque tem que tomar várias conduções, isso em São Paulo, né? Que isso aí acaba influenciando psicologicamente no indivíduo, que ele chega a esse ponto.
de acabar tendo um desequilíbrio mental e cometendo um crime, dizimando a sua própria família. Isso aí é assustador o que a gente vem vendo, entendeu? Não vejo aqui, nesses casos que a gente tem visto, questão de legislação, que o Cosme fala, legislação, que os nossos governantes não fazem legislação. Eu acho que aí é mais a influência que o indivíduo está sofrendo com o meio, entende? E não em razão da legislação. Agora, nós temos que diferenciar, sim, aí eu dou razão a ele, é na questão de leis que precisam ser modificadas, como por exemplo, você veja, no caso lá daquele dentista de São José dos Campos, que o juiz liberou os criminosos, diz que não tinha provas para prendê-los, para que eles possam ser incriminados. Quer dizer, isso é um absurdo. As nossas legislações precisam ser modificadas. O Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código de Execuções Penais. Por quê? 3 menores estavam no caso desse dentista lá de São José. Quer dizer, vão ficar impunes. Matam, queimam um ser humano ali, um negócio tão violento, e não acontece nada. Não acontece nada. Por quê? Porque precisa ser modificado o Estatuto da Criança e do Adolescente. O sujeito mata aí pessoas, matam pais de família, mães e tudo mais. Hoje invadem casas, assaltam, sequestram e tudo mais. E não acontece nada. O sujeito vai lá, é julgado, pega uma peninha lá de 10, 15 anos, ele se comporta direitinho, depois de 2, 3 anos está na rua. Sim. Isso precisa acabar. Isso precisa acabar. O bandido tem que ser punido mesmo, exemplarmente. Em vez de ficar recebendo salário prisão, salário não sei o quê, isso é outra vergonha. Está pagando para preso. Sujeito que mata, sujeito que é bandido, está na cadeia, é bandido. Ninguém vai para a cadeia sem ter praticado algum crime. Certo? Então é bandido. Então tem que ser punido mesmo. Não tem que ganhar nada. Pelo contrário, teria que trabalhar para se sustentar dentro de um presídio. Não é? Nelson, o Cosme aí com várias questões, não só a respeito da administração, leis e também sobre a questão do fotógrafo. Cosme, um grande abraço para você, sempre participa do programa de forma brilhante, né? Sim. Olha, Cosme, essa é uma questão extremamente complexa. Nós todos, a sociedade, vive perplexa com a criminalidade. Eu acho que isso tem vários aspectos. A sociologia pode ajudar a explicar esse fenômeno que nós hoje vivemos na sociedade, né? E sem dúvida, quando a gente mexe nos valores, né? Hoje, você sabe, todos nós sabemos que, infelizmente, é mais importante ter do que ser, né? Quando esses valores são desvirtuados, a população aumenta. Hoje nós estamos num país com 200 milhões, quer dizer, é um país que não tem um planejamento correto para a sua população, né? Não pensa a sua população. Não adianta você ter 200 milhões e você não poder contemplar esses 200 milhões com qualidade no ensino, na educação, a saúde, a habitação. Então não adianta ter volume de gente no país se você não consegue atender. A cada vez que você faz uma classe para cobrir 40, 50 alunos, já tem mais 300 para você abrir uma outra classe, né? Eu já falei aqui numa outra oportunidade, no Canadá, que é um país que tem um território maior do que o brasileiro, só tem 50, 60 milhões no máximo de canadenses, né? E nós temos um território um pouco menor que o Canadá e temos 200 milhões de habitantes. Então, quantidade não é qualidade. Então, nós precisamos repensar o país, né? Os valores, porque hoje um pai de família, para sustentar, às vezes tem que ter 2 empregos, a mulher tem que trabalhar também, os filhos ficam jogados, entre aspas, né? Ficam numa escola e você não sabe exatamente qual é o padrão cultural
daquela professora ou daquela tia que vai estar passando para o seu filho, quais os valores que ela está passando, se é aqueles que você acha adequado, de acordo com a sua condição, com a sua família, com as suas origens, porque é complicado, viu, Cosme? Porque eu digo sempre o seguinte, nós estamos num país, viu, João, Manuel, e nós não temos uma nação no Brasil, tá? Eu sempre digo isso por quê? Porque uma nação, num país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, você tem, eu vou dar um número porque eu não vou ser preciso nesse momento, você tem quase 100 nações dentro desse país. Cada tribo indígena desse país, por si só, é uma nação, né? Sem contar as etnias, né? Os descendentes de portugueses, de espanhóis, de ingleses, alemães, enfim. Nós temos inúmeras etnias no país, inúmeras nações dentro de um país para se formar uma nação. Essa relação toda cultural, essa amálgama que ao longo desses últimos 513 anos está se desenvolvendo, ainda não chegou num ponto capaz de dar para cada uma desses contingentes habitacionais com etnias diferentes, nações diferentes, dentro do mesmo território, a condição de falar a mesma língua, né? Embora, contraditoriamente, falamos o português. Mas mesmo assim, dentro do território nacional, existem várias línguas, né? Índios falam línguas diferentes, têm culturas diferentes, né? Enfim, é um grande país, mas nós temos grandes dificuldades de administrar tantas coisas diferentes, do ponto de vista da cultura, da educação, etc. Agora, precisa de esforço, de gente que queira fazer, não apenas ficar pensando em ganhar votos, se eleger e ficar lá ganhando dinheiro e tentar trazer os seus apaniguados. Precisa de uma coisa, Cosme, chamada grandeza. Isso que precisa para o nosso país e para as pessoas que administram o país. Isso aí. E o Paulo Sérgio Boqueirão. Paulo Sérgio, um grande abraço. Obrigado pela sua participação. Em boa hora, o prefeito Paulo está instituindo uma comissão com 17 representantes de diversas entidades públicas para que o carnaval tenha segurança e boa infraestrutura. Alguém quer comentar? A questão aí o prefeito fez então aí uma entidade, eu acho que é isso aí, né? Eu acho que tem que ter a participação, quanto o maior número de participações, não só do próprio governo como das entidades, eu acho que melhor e mais seguro o carnaval. Eu acredito que sim, até porque a grande parte, João, Manuel, telespectador, da população santista não participa do carnaval, né? Porque no sambódromo, quantas pessoas cabem no sambódromo, né? Se você juntar o número de pessoas que vão assistir às escolas de samba, o número dos integrantes das escolas de samba, eu suponho que gire em torno de umas 30 mil pessoas, talvez. Por aí. Né? Se juntarmos tudo, talvez umas 30 mil pessoas. Eu acredito a Santos uma população de 430 a 450 mil nessa faixa, né? Eu acredito que seja isso, porque nem todas as estatísticas apontam corretamente o número de habitantes, até porque uma vez eu estive na Zona Noroeste, conversando com algumas lideranças do bairro, falando, olha, quando o IBGE vem aqui, tem muita gente lá no fundão que eles nem vão com medo contabilizar. Então, talvez, muita gente deixou de ser contabilizada no IBGE da cidade. Então, supondo que nós tenhamos 430 para deixar barato, né? Para deixar barato, 30 tem tá 400 mil santistas que não participam do carnaval diretamente lá no sambódromo, até porque não cabe. Sim. Né? Então, eu acho que o carnaval, que é uma festa de origem europeia, que a gente tem que manter aqui, né, as nossas origens, deva caminhar também com o apoio da iniciativa privada, né? Não só com o dinheiro público, mas caminhar nesse sentido, ter mais participação da iniciativa privada e deixar mais as verbas públicas para as questões sociais. João, aqui a Dona Cláudia. Dona Cláudia, um grande beijo para a senhora e para a Valéria. Melhor, Dona Cláudia não. Dona Ádua Capô de Casa. Tivemos ontem juntos aí, um grande beijo para a senhora. O João tem razão. Em Santos as calçadas estão todas esburacadas e as construções dominando as calçadas, principalmente aqui no Gonzaga. As bicicletas também são um problema, pois não respeitam nada. Só que não vai dar para falar muito, João, que nós já estamos terminando o programa. É a Dona Cláudia, a mãe do Augusto. A Dona Cláudia tem toda a razão. A coisa tá feia, né? Inteiramente, está plenamente
cheia de razão, viu? Não só pelos buracos, como pelas bicicletas. Realmente. Olha, esse assunto bicicleta é um negócio... Eu acho que teria que trazer o Gessé aqui, produção. Trazer o Gessé sem o Gessé. Não. E o Fifi? Trazer o Fifi O problema é o seguinte, esse assunto de bicicleta precisa ser tratado de uma outra forma. Por enquanto está sendo tratado de uma forma muito, na minha opinião, muito amadora pelo poder público. Porque as consequências do que as bicicletas estão, pelo volume que elas estão a cada dia aumentando, as consequências do que elas estão causando e criando de problemas dentro da cidade, isso precisa ser regulamentado. Nós estamos aqui em Santos, siga o exemplo de Praia Grande. Você viu o que a Praia Grande fez? A Praia Grande pegou e fez uma regulamentação. As bicicletas, hoje, elas são cadastradas. Então o negócio tem como eles controlarem os infratores, tem como eles punirem e tudo mais. Isso tem que ser feito. O poder público tem que fazer isso. Eu não entendo por que aqui em Santos não foi feito. A coisa precisa ser organizada, porque senão vira bagunça, que é o que está virando. E a dona Cláudia tem toda a razão. Isso aí. Toda. E, Nelson, tem que encerrar. Depois a gente foi bicicleta, a gente ainda tem a dona Rosa aqui, que eu vou aqui para falar aqui o recado dela. Dona Rosa da Aparecida, um grande beijo para a senhora. Não sei por que tanta preocupação pelo Papa ter mudado de partido. É um direito que ele tem. Ele foi um dos melhores prefeitos que Santos já teve. A Marina, eu acho ela tão inteligente que ela tem direito de ser presidente. É isso aí, dona Rosa, um grande beijo para a senhora. Nelson Rodrigues, infelizmente tem muito assunto, muita coisa boa para discutir e o programa tem pouco tempo. Eu vou falar com o presidente para aumentar o nosso tempo aqui do... Tinha VLT aqui, tinha um monte de coisa, mas infelizmente o nosso tempo... acabou. Nelson, mais uma vez, boa noite para você. Grande prazer, muito obrigado pela sua participação. Prazer é todo meu, uma boa noite para você, uma boa noite para o João Domingos, boa noite para os telespectadores da TV Com em Debate. É sempre um prazer enorme estar aqui e fico aí à disposição. Muito obrigado. João, muito obrigado, uma boa noite, um grande prazer tê-lo aqui novamente. Foi uma satisfação participar com você e com o Nelson. Uma boa noite e uma boa noite aos telespectadores. E a vocês, telespectadores, muito obrigado pela sua audiência. Deixo aqui meu grande abraço e até amanhã com mais um TV Com Debate.